Olá pessoal, nós estávamos falando sobre a questão do agronegócio, né? E da agropecuária brasileira, né? E as transformações que ocorreram no espaço rural aqui do nosso país. E nós estávamos falando justamente sobre a Revolução Verde, que foi a revolução que veio trazer melhorias para a agricultura do país. Mas juntamente com essas melhorias, que trouxe muitas máquinas, né? Muitas técnicas inovadoras, essa melhoria, a máquina substituiu a mão de obra o quê? Humana, né? Então houve o quê? Um desemprego estrutural. E muitas pessoas saíram do campo, migraram, né, para a cidade, né, gerando o êxodo rural. As pessoas saíam do campo para tentar a vida na cidade, em áreas urbanas, né, onde tinha a famosa indústria, onde eles achavam que iriam conseguir novas oportunidades de vida, né? Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? E esse desemprego estrutural foi gerado porque as pessoas foram substituídas pela máquina. A produção agrícola passou a ter condições de alimentar todas as pessoas do planeta Terra. Mas infelizmente, como eu já falei, a fome, né, e a desigualdade social, a pobreza, ela não permite que isso aconteça, né? Que as pessoas sejam alcançadas com a alimentação que foi gerada pela Revolução Verde, né? A estrutura fundiária tem a ver com a ocupação da terra, a má distribuição da terra, não é? Muitas pessoas têm muita terra para cultivar, né? E geralmente são as grandes indústrias, né, que têm muita terra, e outras não, né? Então nós temos grandes latifúndios, né, que estão associados ao agronegócio, ou seja, com muita tecnologia, muita indústria, muita exportação, né? Existe uma ligação artificial capitalizada, né? E aí nós temos uma produção agropecuária brasileira potente, né? Temos a comercial, mas também temos ainda aquela familiar com um número muito menor, né? Hoje, né? A agropecuária familiar é aquela mão de obra braçal, humana, com poucos recursos, pouca renda, né? Com minifúndios, com espaços menores de terra, não é? Só voltado basicamente pela produção local, para abastecer a família, o mercado local. Já a agropecuária comercial, ela é feita em grandes latifúndios, com muita tecnologia, muitas máquinas, muita exportação, né? Ocupa centenas de mini latifúndios, né? É uma produção de fato pesada, mas aliado a tudo isso que ocorreu na Revolução Verde, veio também a questão do uso dos agrotóxicos, né? E o uso também dos que a gente chamou de produtos transgênicos, né? E até que ponto essa alimentação seria saudável para a população brasileira, porque nós sabemos que o uso excessivo do agrotóxico, ele contamina o solo e os lençóis freáticos, né? E também a agropecuária, né? A questão da agropecuária com o excesso da criação de gado gera o quê?
o desmatamento, porque tem que desmatar para que o gado possa pastar naquele lugar, estar naquele lugar. Né? E o desmatamento, ele deixa o solo exposto. E a ausência da vegetação causa a erosão do solo, né? Devido às raízes que criam aquelas filtrações, não é? Danificando o solo, né? Desprendendo as partículas do solo, criando canais que a gente chama de as famosas mossorocas, certo? As famosas mossorocas. Então, esse excesso da criação de gado na agropecuária tem gerado desmatamento a ponto de chegar até a Amazônia, infelizmente, né? E a água não infiltra, porque devido ao pisoteamento excessivo dos animais, né, do gado no solo, causa a degradação, né? E aí, o que é que isso faz? Essa água não infiltra, gerando o quê? O aquecimento global, né? É uma cadeia, minha gente. Uma coisa puxando a outra, um efeito dominó, um problema puxando o outro. E por isso que hoje, na Amazônia, já existem áreas, na Mata Atlântica também, né? Já existem áreas chamadas de unidades de proteção integral, né? Ninguém pode mexer nessas áreas, né? O homem não pode fazer interferência mais nessas áreas, pois temos o risco de perdermos ecossistemas brasileiros inteiros. Então, para garantir hoje a preservação de algumas áreas, foi necessário intervir, ou seja, colocar placa de entrada proibida. Lembra dessa história? Né? É necessário realmente a guarda ambiental, é necessário a proteção para que ainda continue a termos esse tipo de ecossistema que muitos já até foram perdidos, né? E também, aliado a isso, nós temos a unidade de uso sustentável. São as áreas que ainda podem ser usadas na natureza, mas as pessoas que usam têm que usar com responsabilidade apenas as partes que possam se recuperar em pouco tempo naturalmente, como é o caso da extração do açaí, que se extrai açaí, mas ele também cresce muito rápido. Então, isso é um extrativismo sustentável, né? Por quê? Porque ele não degrada, ele não destrói. A natureza pode se recuperar em pouco tempo, se restabelecer. Já existem outros tipos de extrativismo, né? Existe o animal, existe o vegetal e o mineral. Nós temos aqui no Brasil 3 tipos de extrativismo: extrativismo animal, extrativismo vegetal e extrativismo mineral. O extrativismo animal, que estão na natureza, no rio, no oceano, e não aqueles que criamos. Ou seja, é aquela pesca que você faz no mar, né, no oceano. Isso é um extrativismo não sustentável, certo? Ele é animal não sustentável. Mas se você faz um criadouro de camarão, um criadouro de peixe, então isso aí é um extrativismo sustentável, porque a natureza ela poderá se recompor novamente, não é? Já o extrativismo vegetal são aquela onde os seringueiros, né, retiram o látex, né, extraem o látex, né. Agora, a derrubada de floresta para vender madeira é um extrativismo vegetal
não sustentável. Por quê? Porque a natureza ela não volta a se recompor em pouco tempo, né? Uma árvore ela passa anos, né, para crescer. E existe também o extrativismo mineral, que é a extração do ferro e do alumínio, né? Isso tudo deixa para nós brasileiros grandes desafios. O desafio do campo para continuar produzindo de maneira humana. Hoje nós precisamos pensar em técnicas de produção sem agressão à natureza, né? Outro desafio é a questão da reforma agrária, né? Que é quando a terra está improdutiva, o governo pode tomar a terra e torná-la produtiva. É outro grande desafio em nosso país ainda nos dias de hoje, porque existe um latifúndio muito grande, onde poucas pessoas são donos de muitas terras e a maioria com poucas terras. A Amazônia, né? Infelizmente, o desmatamento já tem chegado à Amazônia e é necessário a questão da preservação, porque a Amazônia é muito importante, não só na questão, no sentido da necessidade dos rios voadores, que são as massas equatoriais que trazem para o centro do Brasil, mas também por uma questão ecológica e por uma questão social. Então, vamos nos conscientizar para continuar preservando a riqueza do nosso país. Até a próxima aula.